Bom dia a todos, graça e paz. Que bom podermos estar reunidos em mais uma manhã. Louvamos a Deus por nos dar essa maravilhosa graça de estarmos reunidos mais uma vez para meditarmos na sua palavra e assim podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Deus. Então daqui a pouquinho estaremos meditando no nosso devocional desta manhã e o nosso texto estará em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 22. Então fica aguardando você aí já procurar o texto e daqui a pouquinho nós vamos ler e fazer o nosso devocional. Hoje à noite, às 18 horas, teremos mais uma vez o nosso encontro e vamos dar continuidade à nossa lição da escola bíblica, né? Lembrando que ontem nós vimos a importância do tempo em família e também o tempo sendo ministrado, cuidado para o cônjuge. Então ontem à noite vimos essa parte que está sendo infelizmente negligenciada no mundo todo. As pessoas não têm dado a importância real ao tempo familiar e a família tem ficado então esfacelada. A família não tem mais, a casa virou apenas um dormitório, perdeu-se a noção de lar. E hoje então nós estaremos vendo a segunda parte. Provavelmente a gente vai dividir em 3, provavelmente, vou ver, porque nós vamos falar agora de pais e filhos e depois iremos falar da igreja, comunhão com a igreja e a comunhão com aqueles que não fazem parte da igreja. Então provavelmente vamos ter 3, a escola bíblica dividida em 3 partes para falarmos bem, ficar algo bem mais claro. Então, meus amados, 8 horas da manhã, já quero desejar aqui um bom dia para o irmão Marinho, um bom dia para a irmã Lenúcia, para os seus filhos, que Deus abençoe esse dia e a vida de cada um de vocês. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor cuida da nossa vida, obrigado porque o Senhor é o provedor de todas as coisas. O Senhor nos dá esse dia hoje. E nesse dia, Senhor Deus, podemos logo, assim que abrimos os olhos, contemplar, Senhor Deus, a Tua graça. Podemos contemplar a Tua graça em nossa vida, podemos contemplar a Tua graça com o nosso alimento, com as coisas da natureza, com a forma que o Senhor está provendo as nossas necessidades, cuidando daquilo que precisamos para viver, Pai. Obrigado. Quero nesse momento, Senhor Deus, te pedir a bênção à nossa igreja, a cada irmão, que o Senhor derrame, Senhor Deus, a Tua graça na vida de cada um, Pai. Perdoa os nossos pecados também. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Que o Senhor possa também estar nesse momento olhando para os enfermos, derramando, Senhor Deus, a Tua cura, o Teu amor, a Tua graça, o Teu consolo. E assim, Senhor Deus, Teu nome seja glorificado em todos os momentos. Nos ajuda agora na exposição da Tua palavra, na compreensão dela e no desejo de ouvir e obedecer, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E amém. Muito bem, meus amados, bom dia a todos, bom dia irmã Nadiana, irmã Vitor, bom dia também irmã Zélia, que Deus abençoe. Então vamos para o nosso texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 12 ao 22. Diz assim a palavra do nosso amado Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros.
Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos vendo nesta manhã, dia 1º de julho de 2020, chegamos ao meio do ano, 6 meses já se passaram do ano de 2020, então vai começar a se passar aqui o mês 7, então que Deus nos abençoe ainda durante esse restante de ano, tantas surpresas e algumas até assustadoras, né? Mas 1º de junho, o nosso texto foi em 1 Tessalonicenses, o versículo-chave está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o tema do nosso devocional desta manhã é ingratidão. Certo homem era muito conhecido em sua cidade pela sua integridade, sabedoria e amor a todos. Ele tinha um filho que se tornou dependente de drogas. Aquele homem, então, dedicou-se arduamente em cuidar do seu filho, até que o viu totalmente recuperado. Nesse período de luta, o pai adoeceu. Esse era o momento do filho retribuir o bem que havia recebido do pai, mas não o fez, preferindo divertir-se com amigos a cuidar do pai. Aquilo deixou a comunidade revoltada e muitos comentavam como o filho podia ter sido tão ingrato. Essa história, em outro contexto, muitas vezes se repete. Deus é nosso Pai amoroso, que fez tudo para que nós saíssemos da escravidão do pecado. Ele entregou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. Quando nos convertemos a Deus, fizemos um compromisso de sermos fiéis a Ele e ter Cristo como nosso Senhor. Mas em várias oportunidades que temos de cumprir nossa palavra, negamos o nosso Pai, como o filho da história acima. Viramos as costas, somos ingratos, deixamos de ter compromisso com Deus e sua obra nas mais diversas situações, como por exemplo, deixando de orar, de ler a Bíblia, de ir aos cultos. Agindo assim, nos tornamos como esse filho da história, somos ingratos. Seja grato ao Senhor, seja fiel a Ele em todas as coisas. É isso que Ele espera de nós. Além disso, diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. A oração do nosso autor é: Senhor Deus, perdoa-nos pelas vezes que fomos ingratos e ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor em todas as coisas. Muito bem, meus amados, um assunto importante para se falar, que é ingratidão. Infelizmente, somos assim. Infelizmente, temos dificuldade de sermos gratos e temos uma tendência muito fácil de reclamarmos, de resmungarmos de tudo. Somos, parece que, eternamente insatisfeitos com aquilo que temos, com aquilo que recebemos de Deus. Quando eu digo que é aquilo que temos e que recebemos de Deus, eu estou dizendo porque tudo que temos vem de Deus. Nós só temos o nosso emprego porque Deus assim permitiu termos. Nós só temos o pão de cada dia porque assim Deus permitiu. Nós só temos a nossa vida, a nossa saúde, o nosso lar, a nossa casa, os nossos bens, porque assim Deus permitiu. E como somos insatisfeitos,
Não ficamos gratos a Deus por nada. Às vezes, em um breve momento, temos ainda a lembrança de dizer: Senhor, obrigado, oh, coisa boa, graças a Deus. Mas o texto diz aqui que nós devemos ser gratos a Deus em tudo, porque essa é a vontade dele. Ele quer então ver em nosso coração algo importante, que é o contentamento. Nós temos que aprender a ser assim, nos contentarmos com o que temos. A ingratidão, ela é resultado muitas vezes exatamente porque nós não estamos contentes com o que temos. Somos muitas vezes ingratos porque uma coisa que ontem era uma grande bênção de Deus, 2 dias depois passa a não ter mais valor. Uma coisa que antes era uma bênção passa a se perder o valor. Por exemplo, o nosso cônjuge. Quando estamos enamorados, colocamos, escrevemos, dizemos, falamos a todos os cantos que aquela pessoa foi um presente de Deus. Mas com o passar do tempo, vem o casamento, vem-se a rotina, vem as lutas, as dificuldades, e o que é que acontece? Aquela coisa que antes era uma bênção de Deus, agora passa a ser uma maldição. Aquela coisa que antes era tudo que era mais importante para a sua vida e que Deus tinha dado, tinha preparado para você, hoje é uma maldição, é um empecilho, é uma desgraça. Como somos insatisfeitos. E é incrível como as coisas que Deus antes nos deu era tão boa, passa a ser agora algo descartado. Entende como é meio que incompreensível isso? E às vezes a gente não nota que a situação chegou a esse ponto, muitas vezes por causa de nós mesmos. Às vezes nós mudamos. E por termos mudado a nossa atitude com o nosso cônjuge, por termos nos distanciado, como temos visto ontem, as famílias estão se distanciando, está entrando nessa era da globalização, da tecnologia, das coisas muito rápidas, e as atenções estão sendo voltadas mais para o celular do que a pessoa do celular. E aí vai se perdendo o encanto. Vai se perdendo o encanto das pessoas e a gente começa a se encantar com as coisas. A gente começa a dar importância mais às coisas do que às pessoas. É mais importante ter do que ser. E isso vai então nos tornando ingratos. Por isso, amados, tenhamos cuidado. Quando acordarmos pela manhã, comecemos o nosso dia sendo grato a Deus pela noite anterior, por Ele ter dado a paz para que você dormisse bem. Mas você pode dizer assim: não, pastor, mas ontem eu dormi péssimo, eu estava doente, ou eu estava com problema. Pois agradeça a Deus que você tinha pelo menos onde se deitar, mesmo que não estivesse dormindo. Seja grato. Em tudo nós podemos ser gratos. Nós só deixamos de ser gratos e passamos a ter ingratidão no nosso coração quando a gente começa a depender de nós mesmos. É isso que diz lá, Lamentações de Jeremias, quando ele diz: maldito o homem que confia no homem. Porque ele diz que esse homem ele não consegue ver as bênçãos de Deus nos momentos de sequidão. Já em seguida ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, porque mesmo no ano de estiagem ele dá frutos. Então, amados, somos ingratos porque estamos muitas vezes depositando a nossa confiança em nós mesmos. Somos ingratos porque infelizmente temos dado ouvido de forma até subjetiva às vezes a teologia da prosperidade. Você pode dizer: não, mas eu não sou adepto à teologia da prosperidade. Talvez você não tenha essa aptidão, esse desejo ou esse reconhecimento à teologia da prosperidade. Mas talvez a teologia da prosperidade esteja enraizada no seu coração de forma bem sutil. E isso é visto quando você não está satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. É quando você se maldiz pelo filho, quando você
esbraveja, né? Muitos dizem, uma desgraça dessa, uma porcaria do menino desse. Então começa a se maldizer, a falar mal, a reclamar. Enquanto a palavra de Deus diz que os filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor. Às vezes reclamamos porque o almoço, o café, o lanche não era aquilo que queríamos, mas foi aquilo que Deus deu. Existe um ditado que diz que ingratidão tira a afeição. E como é ruim você sempre fazer algo por alguém e aquela pessoa nunca reconhecer, nunca ser grato, nunca chegar para você e dizer, olha, muito obrigado. Ou, como é ruim, todos os dias Deus te abençoar, principalmente com o mais importante que é a salvação, e você não ser grato a Deus e reclamar às vezes porque as coisas não estão do jeito que você queria que estivesse. Mas lhe garanto uma coisa, a sua vida pode não estar do jeito que você quer, porque talvez você entrou em um canto que não era para você ter entrado, porque você se achou autossuficiente e achou que sabia mais do que Deus. Mas pode também ser que sua vida não esteja do jeito que você quer, porque Deus quer formar o teu caráter. Lembra-se, nós já falamos sobre isso, Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, amados, até mesmo diante da dificuldade, coloque o seu olho para o alto, olhe para o céu e diga, Senhor, não estou entendendo, não estou conseguindo compreender o que o Senhor quer de mim, mas uma coisa eu tenho certeza, mesmo diante dessa dificuldade eu vou aprender alguma coisa e eu sei que o Senhor vai me ensinar. Então me dá um coração sensível, me ajuda a entender logo o que eu preciso entender, para que eu possa ser mais parecido contigo e te louvar por causa disso. Ontem eu postei no meu Instagram, não sei se foi no meu ou foi no do Siqueira, da igreja, em um vídeo de um pai que pediu permissão à polícia para chegar próximo ao corpo do filho que havia sido executado. E esse pai se ajoelha e louva a Deus. E a frase que ele diz é, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pelos anos que o Senhor permitiu que eu vivesse com meu filho. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Jesus. E eu fiquei muito admirado com essa cena, porque eu vi exatamente aquilo que tem no coração de Jó, que ao perder tudo, se coloca diante de Deus, se prostra e diz que louvou a Deus, reconhecendo que tudo veio dele e tudo pertence a ele e ele não tem nada. E às vezes você diz assim, mas como é que eu vou louvar a Deus numa desgraça dessa? O exemplo foi dado ontem através desse pai. Mesmo com a morte do filho de forma trágica, ele louva a Deus pelo tempo que ele viveu com seu filho, pelos anos que Deus permitiu que o seu filho vivesse com ele. Entende o que é ter um coração grato? É mesmo diante do caos, mesmo diante da dor, ele reconhecer que Deus é bom. Amados, quando nós vivemos assim, quando nós temos um coração grato, a gente vive muito melhor. A gente fica mais leve para viver, a gente fica menos doente, a gente incomoda menos aqueles que estão à nossa volta e a gente consegue refletir verdadeiramente a imagem de Cristo em nossa vida. Refletir a imagem de Cristo é muito mais do que se vestir com trajes de crentes. É muito mais do que andar o dia todo com a calça e uma Bíblia debaixo do braço, com uma saia longa e os cabelos longos, sem maquiagem. Isso não é refletir a imagem de Cristo. Refletir a imagem de Cristo é estar sempre sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida.
Eu sei que vai ter momentos que vai ser difícil sermos gratos. Mas eu garanto a você, eu já passei por momentos de grandes dificuldades. E eu tenho aprendido a olhar sempre algo para agradecer a Deus. Sempre. E sabe, a gente vai sempre encontrar alguma coisa para agradecer. Então, amados, um coração grato muda a nossa vida. Um coração grato nos torna semelhantes a Cristo. Então, amados, que nesta manhã, independente de como você dormiu ontem, independente de como você está agora, e independente de como será o seu dia, comece a olhar as coisas com um coração grato. Comece a ver o outro lado, o lado bom das coisas. E eu garanto a você que você vai estar cumprindo a vontade de Deus, porque o nosso texto diz exatamente isso. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é essa, que você seja sempre grato a Ele. E olha, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Ele diz que o jugo é suave, o fardo é leve. Está vendo? Olha o mandamento que o Senhor nos dá. Ele diz: meus filhos, sejam gratos a mim. Aprendam a agradecer por tudo aquilo, porque essa é a minha vontade. Eu peço só isso a vocês, sejam gratos. E aí eu quero deixar a tarefa de casa hoje. Essa aqui. Sejam gratos. Que hoje, durante o dia, você possa agradecer. Talvez você possa agradecer com a sua família na hora do almoço. Olha a tarefa de ontem. Ter uma refeição, sem celular, sem nada. E aí, já pensou? Na hora do almoço, na hora da janta, ou agora na hora do café, não sei, em algum momento, você parar, ver toda a sua família sentada, sem celular, e você parar e dizer assim: Senhor, muito obrigado. Há quanto tempo eu não faço uma refeição assim? Senhor, obrigado pelos meus filhos, que entenderam a importância de não estar nesse momento com o celular. Senhor, obrigado pelo meu cônjuge, que está sentado comigo, não está ali assistindo futebol, não está ali fazendo outra coisa. Senhor, obrigado porque eu consegui te obedecer, Senhor. Olha que coisa boa, Senhor. Ou, de forma silenciosa, ali preparando o almoço, você possa dizer na mente, no coração: Senhor, obrigado por esse alimento. Quantas pessoas não têm um alimento hoje? O Senhor está me dando esse almoço, essa janta, esse café. Ou então, na hora de dormir, quando for se deitar, fechar os olhos e antes de pegar no sono, dizer: Senhor, obrigado pelo dia hoje. Não foi um dia muito perfeito, não. Teve alguns percalços, teve algumas dificuldades, teve alguns momentos de dor, mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de encerrar esse dia hoje? O Senhor está me dando essa oportunidade. E se por acaso você não consiga ver nada para agradecer, que você diga assim: Senhor, obrigado pela salvação. Eu era um perdido pecador, que estava condenado ao inferno, e o Senhor me salvou. Eu não consigo ver outra coisa mais importante para agradecer, a não ser pela minha salvação. Senhor, eu te agradeço por se lembrar de mim. E aí, dormir nos braços do Pai. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos fazer isso, obedecer aqui a Deus. Seja grato em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra, Pai, que vem ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque estou bem melhor. Que a minha saúde, graças a Deus, está bem melhor hoje. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado porque mesmo não me sentindo bem, consegui fazer a live ontem. E obrigado, Senhor Deus, pelo testemunho da irmã Cláudia, por dizer, Senhor Deus, que tem conseguido enviar essas mensagens a tantas pessoas, inclusive fora do país, e que essas pessoas, Senhor Deus, têm sido abençoadas com a Tua palavra, Pai. Louvado seja o Teu nome, porque só vem do Senhor e toda glória é Tua, Senhor Deus, somente Tua. Obrigado, Pai, por me usar, mesmo com as minhas falhas, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades. O Senhor me conduzir, Senhor Deus. Então, eu te rogo, Senhor Deus, por saúde, por sabedoria, por perseverança, Senhor Deus. Que o Senhor me dê ânimo sempre com essas mensagens. Renova minhas forças, Senhor Deus. Obrigado, porque o Senhor tem sido bom para minha família. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. O Senhor tem me dado muito mais do que mereço. E obrigado, Senhor Deus, porque a Tua bênção se estende às nossas famílias, Pai. Te suplico, Pai amado, pelos demais irmãos nesse momento. O Senhor sabe a situação de cada um. Pode ser que nesta manhã, Senhor Deus, algum irmão tenha amanhecido talvez sem esperança, sem motivo algum de ser grato, mas que talvez agora, depois desse devocional, possa olhar o seu dia de uma forma totalmente diferente e obedecer a Tua palavra, sendo grato, Senhor Deus. Te louvamos por isso. Nos abençoa, Senhor Deus, durante esse dia e que sejamos gratos em tudo, porque queremos cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Muito bem, meus amados, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos vocês, que sejamos gratos. Vamos olhar com os olhos espirituais as coisas que Deus tem nos dado e que possamos olhar com fé e termos um coração contente com tudo aquilo que Deus nos dá. Que Deus abençoe vocês, abençoe esse dia. É o que posso desejar a vocês, são as bênçãos de Deus. Porque, meu amado, quando somos abençoados por Deus, nós temos tudo aquilo que precisamos. Então esse é o meu desejo para a vida de vocês. Que Deus abençoe e, se Deus permitir, às 18 horas, estarmos juntos novamente para a nossa continuação da escola bíblica. Tá bom? Forte abraço no coração de todos e até daqui a pouco.